No jardim mais caro de São Paulo, entre orquídeas importadas e convidados de terno, um noivo ajustava o lenço do bolso pela quinta vez e não sabia que, naquele exato momento, uma mulher simples cruzava o portão lateral com uma criança de 3 anos pela mão. Uma criança de olhos enormes, cabelo cacheado e nariz arrebitado que era, de forma impossível de ignorar, a cara do noivo. Bruna havia viajado 40 horas de ônibus não para destruir um casamento, mas para fazer uma pergunta que carregava há 4 anos e para apresentar ao pai um filho que ele nem sabia que existia. O que aconteceu nos minutos seguintes desfez uma mentira arquitetada com sangue frio, expôs uma família inteira diante de 150 convidados e provou que a verdade, por mais tempo que se tente enterrar, sempre encontra o dia certo para aparecer. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. O jardim da mansão dos Cavalcanti nunca estivera tão bonito. 300 cadeiras forradas de cetim branco formavam fileiras perfeitas sobre o gramado aparado à navalha, e os arranjos de orquídeas importadas desciam por cada coluna de mármore como cascatas silenciosas de luxo. 150 convidados de terno e vestido longo ocupavam seus lugares com champanhe na mão e sorrisos calibrados, conversas em voz baixa sobre negócios, família e aparência, porque naquele universo as 3 coisas sempre se confundiam. Era uma tarde de sábado. O céu estava limpo. Havia perfume de dinheiro em cada detalhe. Rodrigo Cavalcanti, 30 anos, estava diante do altar improvisado sob o caramanchão de rosas, de terno italiano cinza chumbo, o lenço no bolso dobrado com perfeição. Era alto de ombros largos, com o rosto sério de quem aprendeu cedo. Que sentimento era fraqueza e controle era tudo. Mas havia algo naquele olhar, uma inquietação funda e antiga que ele carregava como um peso debaixo da gravata, que qualquer pessoa atenta perceberia. Ele ajustou o lenço pela 3ª vez em 5 minutos. O padre esperava. Os músicos finalizavam o prelúdio. Faltavam 8 minutos para Márcia entrar no jardim de véu. Foi então que a governanta, Dona Cecília, cruzou o gramado em passo apressado, rosto branco como cal, e se inclinou para sussurrar ao ouvido de um segurança perto da entrada lateral. O homem franziu o senho e olhou para a direção indicada, e ficou parado, porque do outro lado do portão de ferro trabalhado, entre uma roseira branca e a parede coberta de era, havia uma moça, 26 anos, cabelo escuro preso de qualquer jeito com um elástico, vestido simples de tecido liso, passado a ferro com cuidado na véspera, olhos castanhos que misturavam coragem e medo com uma precisão que só a verdade é capaz de produzir, e ao lado dela, firme na mão dela, um menino de 3 anos, cabelo cacheado, olhos enormes, nariz levemente arrebitado, a cara do noivo. Bruna Souza respirou fundo, olhou para o filho e disse em voz baixa: "Vai ficar tudo bem, Pedrinho." O menino assentiu com a seriedade de quem não entende tudo, mas confia completamente. "Tá, mãe." Nenhum dos dois sabia ainda o que aqueles próximos minutos mudariam para sempre, mas a mentira que havia separado 2 amantes há 4 anos estava prestes a ser destruída, ali, diante de todos, no dia mais errado e mais certo que poderia existir. 4 anos antes. A mansão dos Cavalcanti ficava num bairro nobre da capital paulista, atrás de muros altos com câmeras discretas em cada ângulo. Dentro dela havia uma ordem silenciosa e impecável. Cada coisa no lugar certo, cada pessoa no papel certo, nada fora do roteiro que a senhora Ruth Cavalcanti havia definido ao longo de décadas. Bruna chegou até aquela mansão por indicação de uma prima que trabalhara lá como cozinheira. Tinha 22 anos, vinha de Maceió, em Alagoas, e havia chegado a São Paulo com uma mala de rodinha com fecho quebrado e a determinação silenciosa de quem não tem opção de voltar. Era discreta, pontual, eficiente. Ficou responsável pelo 2º andar, quartos, corredores e a biblioteca, e trabalhou com tanto cuidado que em poucas semanas a governanta Dona Cecília já a elogiava nos bastidores. Bruna não criava intimidade com ninguém. Não era o seu estilo.
Ela cumpria o trabalho, agradecia e ia embora. E assim tudo teria continuado. Não fosse uma tarde comum em que ela subiu à biblioteca com o carrinho de limpeza e encontrou um livro espalhado pelo chão. As páginas soltas, o miolo desprendido da capa velha. Ela se ajoelhou e começou a recolher as folhas com o cuidado de quem lida com algo frágil. Qual livro é esse? A voz a surpreendeu. Ela levantou os olhos. Rodrigo Cavalcanti estava parado na entrada da biblioteca com uma xícara de café na mão, gravata afrouxada, o olhar mais curioso do que autoritário. Dom Casmurro, ela respondeu, mostrando a capa com cautela. Ele ficou um segundo em silêncio. Depois entrou no cômodo e se sentou no braço da poltrona mais próxima, como se tivesse todo o tempo do mundo. Você já leu? 2 vezes. E acha que Capitu traiu mesmo? Bruna pensou por um instante antes de responder. Acho que a história toda é contada por alguém que já havia decidido que sim. Isso muda tudo. Houve uma pausa longa. Rodrigo olhou para ela com uma atenção diferente. Não a atenção de patrão para a empregada, mas a atenção de alguém que acabou de ouvir algo que não esperava e não sabe muito bem o que fazer com isso. Como você se chama? Bruna. Rodrigo, ele disse, como se precisasse se apresentar. Como se aquilo importasse. E importou. Aquilo foi o começo. Não de um romance de cinema com declaração e trilha sonora, mas de algo mais silencioso e mais perigoso. Uma amizade que virou hábito, que virou cumplicidade, que virou olhares compridos nos corredores às 6 da manhã, quando a mansão ainda dormia. Bilhetes dobrados deixados entre as páginas da biblioteca. Risos contidos na cozinha de madrugada. A mão de Rodrigo tocando a de Bruna 2 segundos a mais do que deveria, ao passar uma xícara. Eles sabiam que era proibido. Ela sabia especialmente bem. A senhora Ruth Cavalcanti tinha 62 anos, joias no pescoço todos os dias da semana e uma visão de mundo afiada como bisturi. Filho de família como o dela não se envolvia com funcionária. Não por crueldade pura. Ela diria que era realismo. Diria que estava protegendo o filho de um erro que ele ainda não havia cometido. Por quase 5 meses Ruth não percebeu. Ou não quis. O relacionamento de Rodrigo e Bruna cresceu nos cantos que as câmeras não alcançavam. Nas tardes de quinta em que os outros funcionários iam ao refeitório e os dois ficavam na biblioteca, conversando sobre livros que viraram pretexto para falar de tudo e de nada. Nas noites em que ele passava pelo corredor do 2º andar e batia 2 vezes de leve na porta de serviço. O sinal combinado. Ela abria, ele entrava. E ficavam sentados no chão entre as prateleiras de lençóis, conversando em voz baixa como se o mundo lá fora fosse um barulho distante que não precisavam ouvir. Você não tem medo? Ela perguntou uma noite, os joelhos abraçados ao peito. De quê? Da sua mãe descobrir. Rodrigo ficou em silêncio. Depois disse, tenho. Mas de perder você tenho mais. Bruna não respondeu. Guardou aquela frase no lugar mais fundo que tinha. No lugar onde as pessoas guardam as coisas que sabem que vão doer se um dia quebrarem. Mas havia uma testemunha que nenhum dos dois havia notado. Márcia Drummond, 25 anos, filha do desembargador Drummond, frequentava a mansão com a naturalidade de quem conhece o código da porta. Cabelo sempre perfeito, roupa sempre certa, sorriso sempre no lugar. A senhora Ruth adorava Márcia, não apenas porque era filha de quem era, mas porque Márcia entendia as regras do jogo que Ruth jogava há décadas. E Márcia queria Rodrigo. Não da forma silenciosa que Bruna o queria, sem cobrar nada. Márcia queria com anel, com cerimônia, com fotografia em blog de sociedade e sogra sorrindo para a câmera ao lado. Foi uma tarde de domingo. Márcia subiu à biblioteca sem avisar e os encontrou. Rodrigo de pé perto da janela, Bruna na poltrona, os dois rindo de algo em voz baixa. Para quem não soubesse olhar, nada de errado. Mas Márcia sabia olhar. Ela não disse nada naquele dia. Desceu as escadas com um sorriso no lugar, tomou o café que Dona Cecília trouxe e ficou mais 2 horas conversando com Ruth sobre absolutamente nada. Mas antes de ir embora, deixou uma frase no ar como quem não quer nada. Dona Ruth,
Notei que a faxineira do segundo andar é muito bonita. Não sei se fiz bem em comentar, mas... Ruth pousou a xícara devagar. Os olhos dela estreitaram apenas 1 milímetro, o suficiente. Continue. E foi naquele momento, naquela tarde comum de domingo, que o relógio da vida de Bruna começou a correr para trás. Semanas depois, às 5 da manhã, sentada no banheiro do porão com as mãos tremendo, Bruna olhou para o resultado do teste e pensou em Rodrigo, na voz dele dizendo: de perder, você tem o mais. Na forma como tudo havia parecido real demais para não durar. Ela precisava contar a ele, só a ele, antes de qualquer pessoa. O que Bruna ainda não sabia era que, 2 andares acima, a senhora Ruth Cavalcante e Márcia Drummond já haviam descoberto o segredo antes dela, e o plano para destruir tudo o que ela tinha estava pronto para começar. A descoberta aconteceu de uma forma que Bruna jamais poderia ter previsto. 3 semanas antes do teste de gravidez, Dona Cecília, a governanta que administrava a mansão com a eficiência silenciosa de décadas, havia deixado cair sem querer uma conversa. Ruth estava tomando chá no solário, quando Cecília entrou com a lista de compras do mês e comentou, sem malícia nenhuma, que Bruna havia pedido folga na quarta-feira à tarde para ir a uma consulta médica. Detalhe pequeno demais para qualquer pessoa comum. Grande demais para Ruth, que já havia recebido a semente de Márcia e regava aquela suspeita todos os dias desde então. Que tipo de consulta? Ruth perguntou, a voz neutra como quem faz pergunta sobre o tempo. Não disse, senhora. Só pediu a folga. Ruth deixou a xícara pousar com cuidado. Está bem, Cecília, pode ir. Naquela mesma tarde, Ruth ligou para Márcia. A conversa durou 42 minutos. Quando terminou, as duas tinham um plano. Não o plano de uma vilã de novela, com veneno e punhal, mas algo muito mais perigoso. O plano de 2 mulheres inteligentes que acreditavam, de forma genuína e distorcida, que estavam fazendo a coisa certa. Precisamos agir antes que ele saiba, disse Márcia, a voz firme, o batom perfeito mesmo ao telefone. Se ele souber que ela está grávida, Rodrigo vai assumir. Ele é assim. Eu sei como meu filho é, respondeu Ruth, e havia orgulho e medo nessa frase, em partes iguais. O plano tinha 2 movimentos. O primeiro era convencer Bruna a ir embora com a menor resistência possível. O segundo era garantir que Rodrigo jamais soubesse a verdade. Foi numa manhã de terça-feira que Ruth mandou chamar Bruna. O escritório particular de Ruth ficava no térreo, ao lado da sala de jantar, e tinha o cheiro de madeira envelhecida e perfume caro que Bruna sempre associou ao nervosismo de nunca saber o que vinha depois. Ela entrou com o uniforme impecável, o cabelo preso, os olhos atentos. Ruth estava sentada atrás da escrivaninha, as mãos cruzadas sobre a superfície de mogno. Não tinha raiva no rosto, tinha algo pior. Calma absoluta. Sente-se, Bruna. Bruna sentou. Você sabe por que está aqui? Não era uma pergunta. Bruna não respondeu. Ruth abriu uma gaveta e retirou um envelope. Deslizou pela mesa devagar, sem pressa, como quem tem todo o controle do mundo. Dentro deste envelope há o valor de 3 meses de salário além do acerto completo de seus direitos. Também há uma passagem de ônibus para Maceió. O horário de partida é hoje à noite, às 21 horas. Bruna sentiu o chão se mover sob seus pés. Ela começou. Deixe-me terminar, Ruth disse com uma suavidade que cortava mais do que qualquer grito. Você é uma moça jovem, bonita, trabalhadeira até. Mas o que está acontecendo dentro desta casa não pode continuar. E você sabe disso tão bem quanto eu. Bruna fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia algo decidido neles. Eu preciso falar com o Rodrigo. Rodrigo não está aqui. Quando ele volta? Isso não é da sua conta. A voz de Ruth permaneceu calma, mas havia aço embaixo. Bruna, deixe-me ser honesta com você, porque acho que você merece honestidade. Meu filho tem um futuro construído com muito esforço, com um nome, com responsabilidades que você não pode imaginar o peso que carregam. Ele teve um momento de fraqueza. Rapazes jovens têm, mas ele mesmo me pediu para resolver isso com discrição,
porque não quer causar mais constrangimento. Bruna ficou imóvel. Ele pediu? Foram as palavras dele. Ruth não piscou. Ele gosta de você à sua maneira. Mas gostar não é amor e amor não é futuro. Você merece alguém do seu mundo, da sua realidade. E esse alguém não é meu filho. Havia uma crueldade cirúrgica naquela frase que Bruna só compreenderia plenamente anos depois, quando o tempo lhe desse distância suficiente para ver o que havia acontecido naquele escritório. Naquele momento, tudo o que ela sentiu foi o peso de uma humilhação profunda e antiga, como se o chão debaixo de seus pés tivesse confirmado o que ela sempre temeu, que nunca havia pertencido ali. E a criança? Bruna perguntou em voz baixa. Ruth não demonstrou surpresa. Eu sabia. Silêncio. Eu ajudarei, mensalmente, discretamente. A senhora escolheu cada palavra com pinça. Mas em troca, você vai embora esta noite e não tenta contato com Rodrigo. Nunca mais. Você some da vida dele como se nunca tivesse existido aqui dentro. Ela fez uma pausa. Faça isso pela criança, Bruna. Uma briga judicial, um escândalo, não faz bem para nenhuma criança. Você concorda com isso, não concorda? Era uma armadilha embrulhada em lógica. E Bruna, com 22 anos, grávida, sozinha e aterrorizada naquele escritório que cheirava a mogno e poder, não tinha armas para desarmá-la. Ela pegou o envelope. Naquela tarde, Bruna voltou ao quarto de serviço no porão e ficou sentada na beira da cama por mais de 1 hora, imóvel. Tentou ligar para Rodrigo 2 vezes pelo celular, número que ela havia guardado numa nota de papel dobrada dentro do bolso do uniforme, jamais salvo no celular por medo de que alguém visse. As 2 vezes caiu em caixa postal. Ela não deixou recado. Não sabia o que dizer. Não sabia mais o que era verdade. O que ela não sabia era que Rodrigo estava numa reunião de negócios no centro da cidade e que o número no papel havia sido trocado semanas antes por orientação discreta de Márcia, que havia convencido um funcionário da recepção a informar o número errado caso Bruna pedisse contato. Às 18 horas, o motorista da mansão, um homem de poucas palavras chamado Geraldo, que havia carregado Bruna na chegada e que olhava para ela naquela tarde com um pesar que não conseguia disfarçar, bateu na porta do quarto. Ele ia levá-la até a rodoviária. Geraldo nunca esqueceu aquela viagem. A moça sentada no banco de trás com a mala de rodinha com fecho quebrado, a mesma com que chegara, e os olhos fixos na janela, sem lágrima nenhuma, porque algumas dores são grandes demais para caber em choro. Antes de entrar no terminal, ela ficou parada na calçada por alguns segundos, olhando para a cidade de São Paulo como quem guarda uma imagem para sempre. Depois entrou e não olhou para trás. Rodrigo chegou à mansão às 23 horas. Ele foi direto ao 2º andar. O corredor, a porta de serviço. Bateu 2 vezes de leve. Silêncio. Bateu de novo. Nada. Desceu à cozinha. Encontrou a governanta Cecília terminando a louça do jantar. Cecília, Bruna está no quarto dela? A mulher parou por um segundo antes de responder. Ela foi embora, Sr. Rodrigo, esta tarde. Ele ficou parado no meio da cozinha. Foi embora como? Pediu demissão. O acerto já foi pago. Pediu demissão por quê? Quando? Ela não disse nada para... Ele parou. Respirou. Onde está minha mãe? Ruth estava na sala de leitura, com um livro no colo que ela não estava lendo. Quando Rodrigo entrou, ela ergueu os olhos com uma expressão que havia sido ensaiada com cuidado, mistura de pesar e firmeza maternal. Mãe, o que aconteceu com a Bruna? Ruth fechou o livro devagar. Filho, sente-se. Não quero sentar. O que aconteceu? Ela recebeu uma ligação. Ruth escolheu o tom perfeito. Suave, lamentoso, como quem conta uma má notícia. Um ex-namorado dela ligou. Ela ficou agitada, pediu o acerto e foi embora correndo. Aparentemente o rapaz quer reatar. Ela mesma disse que havia um compromisso antigo. Rodrigo ficou completamente imóvel. Ela disse isso. Infelizmente sim. Eu mesma ouvi. Ruth suspirou. Filho, eu sei que você gostava dela, mas ela mesma escolheu ir embora. Às vezes as pessoas mostram quem são da forma mais inesperada. O que aconteceu dentro de Rodrigo naquele momento
Foi uma das coisas mais silenciosas e mais destrutivas que um ser humano pode experimentar. A dor virando mágoa e a mágoa virando uma parede. Ele ficou ali parado, absorvendo aquela mentira perfeitamente embrulhada, e não disse mais nada. Girou sobre os próprios pés e saiu da sala. Ruth ficou olhando para a porta fechada. Depois abriu o livro de novo, no mesmo capítulo, na mesma página, e continuou onde havia parado. No bolso do casaco, o celular vibrou. Era uma mensagem de Márcia. "Tudo bem por aí?" Ruth respondeu com apenas 2 palavras. "Está resolvido." O que nenhuma das duas havia calculado era que, do outro lado do país, numa rodoviária de Maceió às 7 da manhã, Bruna desceria do ônibus com a mala de fecho quebrado, o bebê de 2 meses de gravidez que ainda não aparecia, e um pingente de prata em forma de folha de livro, o único presente que Rodrigo havia lhe dado, numa tarde de quinta-feira na biblioteca, dizendo que era para você lembrar que quem lê não fica pequeno nunca. Ela nunca jogou fora esse pingente. Em 4 anos não tirou do pescoço um único dia. E era exatamente esse pingente que ela usava naquela tarde de sábado, diante do portão de ferro trabalhado da mansão, enquanto os convidados do casamento mais caro do ano ainda seguravam suas taças de champanhe e o padre aguardava o prelúdio terminar. Bruna olhou para baixo, para o filho que segurava sua mão. "Pronto, Pedrinho. Vamos lá." E os dois atravessaram o portão. Alagoas recebeu Bruna da forma como as cidades pequenas recebem quem volta derrotado, com um silêncio discreto e sem perguntas. A casa dos pais ficava num bairro tranquilo de Maceió, uma construção de 3 cômodos com muro de bloco e um quintal onde o pai criava galinhas e plantava coentro. Era pequena, limpa e cheia de um calor que São Paulo jamais havia conseguido imitar. Seu pai, seu Benedito, 56 anos, pedreiro aposentado por problema no joelho, não perguntou nada quando a viu descer do ônibus. Pegou a mala, o fecho ainda quebrado, e entrou em casa. Sua mãe, Dona Conceição, 60 anos, apertou Bruna com os 2 braços por um longo tempo, sem dizer uma palavra. Às vezes o amor não precisa de tradução. Só à noite, depois do jantar, quando seu Benedito foi assistir ao noticiário e Bruna ficou sozinha com a mãe na cozinha, é que a verdade veio, aos poucos, em pedaços, como sempre vêm as coisas que doem. Dona Conceição ouviu tudo sem interromper. Quando Bruna terminou, a mãe ficou em silêncio por um momento, olhando para as mãos ásperas sobre a mesa. "E o menino?" ela perguntou. "Você vai contar para ele que tem um filho?" "Sua mãe disse que ele não queria saber", Bruna respondeu em voz baixa. Dona Conceição balançou a cabeça devagar, não concordando, mas pesando. "Filha, a boca de mãe de homem não é a boca do homem." Bruna não respondeu, mas guardou aquela frase. Os primeiros 6 meses foram os mais difíceis. A gravidez avançou sozinha, sem acompanhamento particular, pelo posto de saúde do bairro onde Bruna esperava horas numa fila com uma senha de papel. Ela tentou trabalhar, uma farmácia no centro, depois um mercadinho no bairro, mas a barriga crescendo limitava o que aceitavam contratar, e Bruna aprendera que dignidade e necessidade raramente conversam no mercado de trabalho informal. A senhora Ruth, fiel à promessa feita no escritório de Mogno, depositou durante os primeiros meses um valor modesto numa conta aberta em nome de Bruna. R$ 600 por mês, suficiente para fraldas e leite em pó, insuficiente para qualquer coisa além disso. Era a consciência de Ruth, funcionando no limite mínimo para não virar culpa insuportável. Pedro Souza Cavalcante, Pedrinho para todo mundo, nasceu numa quinta-feira de madrugada com 3,2 kg e o choro forte de quem chegou decidido. A parteira do posto comentou que ele era um menino bonito de verdade. E Dona Conceição chorou tanto que precisou sentar. Bruna, exausta e com os olhos cheios de um amor que não cabia em nenhuma palavra, olhou para o filho pela primeira vez e pensou em Rodrigo. Pensou como seria diferente se ele soubesse. Pensou se ele saberia. Depois decidiu não pensar mais nisso, pelo menos não naquela noite. Pedrinho cresceu com a velocidade assustadora das crianças felizes. Aos 8 meses já ficava em pé, agarrado na grade do berço.
Ao ano, caminhava pelo quintal atrás das galinhas de seu Benedito com uma determinação de explorador. Aos 2 anos já falava em frases completas e fazia perguntas que Bruna nem sempre sabia responder. Mãe, onde é que fica o meu pai? A primeira vez que o menino perguntou, Bruna estava lavando louça. Ela parou com a esponja na mão e ficou 1 segundo em silêncio. Longe, filho. Por que ele não vem aqui? Porque ele não sabe que você existe. Pedrinho processou aquilo com a seriedade compacta de uma criança de 2 anos. Ah. Pausa. Ele é bonito? Bruna virou o rosto para não mostrar o que estava sentindo. É, filho. É bonito. Igual a mim? Ela pousou a esponja, se ajoelhou na altura dele e olhou direto para aqueles olhos iguais aos do pai. Você é igualzinho a ele. Pedrinho sorriu satisfeito e voltou a correr pelo quintal. Foi no 14º mês após a chegada de Bruna a Maceió que os depósitos de Ruth começaram a ficar irregulares. Primeiro atrasaram 1 semana, depois 2. Depois o mês de outubro não chegou. Bruna esperou novembro. Quando dezembro veio sem nenhum depósito, ela tentou ligar no número que Ruth havia deixado escrito numa folha de papel junto ao envelope da rodoviária. O número estava fora de serviço. Ela ficou olhando para o papel por um longo tempo. Depois dobrou com cuidado, colocou dentro do caderno onde guardava as contas da casa e foi procurar mais um emprego. Nos 2 anos seguintes, Bruna trabalhou como caixa de supermercado, auxiliar de limpeza numa clínica odontológica e atendente num salão de beleza do bairro. Nenhum dos 3 empregos tinha carteira assinada. Todos os 3 pagavam pouco e exigiam muito. Ela dividia o tempo entre o trabalho, o filho, a casa dos pais e os poucos minutos da madrugada em que conseguia descansar antes de começar tudo de novo. Não havia espaço para mágoa no meio disso. A sobrevivência ocupava todo o lugar. Ela saiu com 2 homens naqueles 4 anos, relacionamentos breves, sem profundidade, que terminaram antes de começar de verdade, porque nenhum dos 2 conseguiu preencher o espaço que Bruna nem admitia que ainda existia. Uma amiga uma vez lhe perguntou diretamente: "Você ainda pensa nele?" Bruna levou um tempo para responder: "Eu penso no Pedrinho, e o Pedrinho é ele também. Então, sim." Enquanto isso, do outro lado do mapa, a vida de Rodrigo Cavalcante seguia o roteiro que sua mãe havia desenhado para ele, com competência e com um vazio que ele aprendera a não nomear. Os primeiros meses após a partida de Bruna foram os piores. Ele voltou ao trabalho com uma intensidade que assustava até seus sócios. Chegava às 6h30 da manhã e saía depois das 22 horas, como se o escritório fosse uma armadura que ele vestia para não sentir o que havia sobrado. Evitava a biblioteca da mansão. Evitava o corredor do 2º andar. Evitava qualquer coisa que cheirasse a quinta-feira à tarde e livro de capa velha. Tentou 2 vezes descobrir o paradeiro de Bruna nos primeiros meses. Pediu a um amigo de confiança que verificasse com discrição. Não encontrou rastro. O número que ele tinha era o errado. Ninguém na mansão sabia, ou dizia saber, para onde ela havia ido exatamente. Maceió era uma cidade, Alagoas era um estado, sem sobrenome completo, sem endereço, sem nenhuma rede social que ela mantivesse ativa. Bruna havia sumido do seu mundo como se fosse água. Ele concluiu com a lógica torturada de quem quer acreditar numa explicação que não dói tanto, que ela havia escolhido, que havia um homem, que o que eles tinham era mais real para ele do que para ela. E aquela conclusão foi uma faca que ele cravou no próprio peito e depois aprendeu a ignorar. Márcia entrou nesse espaço com a paciência e a estratégia de quem havia esperado anos pela oportunidade. Não foi de uma vez, foi em camadas. Primeiro como amiga presente, aquela que aparecia com desculpas razoáveis nos momentos certos. Depois como companhia nos eventos sociais onde ele precisava aparecer e não queria aparecer sozinho. Depois como algo mais, num jantar de aniversário de um sócio, 2 taças de vinho a mais, um táxi compartilhado e uma conversa que durou até a madrugada sobre coisas que ele nunca falava com ninguém. Márcia era inteligente. Sabia que forçar com Rodrigo era garantia de perder. Então ela não forçou.
Deixou que o tempo, a solidão e a pressão suave de Ruth fizessem o trabalho por ela. Ruth aprovava abertamente, convidava Márcia para jantares, comentava com a casualidade forjada que havia aperfeiçoado décadas sobre como o pai dela era um homem de caráter e como Márcia havia herdado aquilo. Colocava os dois juntos nas fotos de família nos almoços de domingo. Construía uma narrativa aos poucos, tijolo por tijolo, da mesma forma que havia destruído outra narrativa anos antes. O relacionamento entre Rodrigo e Márcia não foi um conto de amor. Foi uma rendição gradual de um homem que havia desistido de esperar pelo que queria de verdade. Tinham discussões frequentes sobre a agenda dele, sobre o tempo que ela exigia, sobre as cobranças que ela embrulhava em carinho, mas que chegavam como cobrança mesmo assim. Márcia queria que ele aparecesse em eventos. Queria que ele a levasse para viajar. Queria foto, queria post, queria a vida vitrine que havia projetado para si mesma desde os 16 anos. Rodrigo não queria nada disso. Queria paz, queria trabalho, queria um silêncio que Márcia não sabia oferecer. Mas havia o pai dela, o desembargador Drummond, que havia se tornado parceiro estratégico de negócios de Rodrigo nos últimos 2 anos. Havia a pressão silenciosa das duas famílias. Havia Ruth, sempre presente, sempre regando aquele relacionamento como se fosse a planta mais importante do jardim. E havia o cansaço imenso de resistir a tudo sozinho. 4 anos após a tarde em que Bruna desceu do ônibus em Maceió, Rodrigo Cavalcante marcou data de casamento. A notícia correu pelos sites de coluna social e blogs de lifestyle com a velocidade das coisas que o dinheiro não tenta esconder. Herdeiro Cavalcante anuncia casamento com filha do desembargador Drummond em cerimônia exclusiva. Fotos do casal num restaurante de São Paulo. Márcia com um anel no dedo, sorrindo para a câmera com aquele sorriso perfeito que havia treinado a vida inteira. Em Maceió, numa tarde de terça-feira, Bruna estava no intervalo do trabalho no salão de beleza, com o celular na mão e o lanche pela metade, quando o algoritmo do portal de notícias lhe mostrou a manchete. Ela ficou olhando para a foto por um tempo longo. Rodrigo estava ali, mais velho, mais sério, o terno diferente, mas o rosto o mesmo. Os mesmos olhos que haviam lido Dom Casmurro com ela numa biblioteca às 5 da tarde. A mesma boca que havia dito, de perder você tenho mais, casando com outra. Bruna colocou o celular na bolsa, terminou o lanche, voltou ao trabalho. Fez 3 mechas e uma escova antes do fim do turno. Só às 23 horas, com Pedrinho dormindo no quarto ao lado, ela ficou sentada na beira da cama, com o celular na mão, olhando de novo para a foto. E foi naquele silêncio que a decisão se formou. Não como impulso, não como revanche, mas como algo muito mais sólido do que os dois. Pedrinho tinha 3 anos. Em breve teria 4. Ia crescer perguntando pelo pai. Ia crescer sem uma resposta verdadeira. Ia crescer achando que havia sido escolhido não existir pelo homem que o havia gerado. E isso Bruna não conseguia aceitar. Ela precisava saber, precisava ouvir da própria boca de Rodrigo se ele havia pedido para a mãe mandá-la embora. Precisava encerrar aquela dúvida que havia carregado por 4 anos como uma pedra dentro do peito. E, acima de tudo, o filho dela tinha o direito de conhecer o pai, independente do que viesse depois. Não importava que fosse o dia do casamento. Talvez fosse exatamente por isso que importava. Ela tocou no pingente de prata em forma de folha de livro no pescoço. Ficou assim por um momento. Depois abriu o aplicativo de passagens de ônibus. A viagem de ônibus de Maceió a São Paulo durava 40 horas. Bruna passou boa parte do trajeto com Pedrinho adormecido no colo, a cabeça dele pousada no seu ombro, com aquela confiança absoluta que só as crianças pequenas têm. A confiança de quem dorme profundamente porque sabe que a mãe está acordada. Ela ficou olhando pela janela o Brasil escuro passando lá fora. As luzes das cidades pequenas piscando e sumindo. E foi ensaiando mentalmente o que diria. Não era um discurso de guerra. Não era acusação. Não era revanche. Era uma pergunta e uma apresentação. As duas coisas mais simples e mais assustadoras do mundo ao mesmo tempo.
Você sabia que eu estava grávida quando fui embora? Este é o seu filho. Simples assim. 2 frases. 40 horas de ônibus para ter coragem de dizê-las. Dona Conceição havia tentado dissuadi-la na noite anterior, com a sabedoria prática de quem já viu muita dor desnecessária. Filha, no dia do casamento dele, pensa bem. Eu pensei, mãe. Por 4 anos eu pensei. A mãe ficou em silêncio. Depois colocou a mão no rosto da filha, uma mão áspera e quente que Bruna conhecia desde que tinha memória, e disse apenas: vai com Deus e cuida do meu neto. Seu Benedito não disse nada. Só levantou da cadeira, foi até o quarto e voltou com um envelope. Dentro havia R$320, as economias que ele guardava num caderno velho debaixo do colchão para emergências. Bruna tentou recusar. Ele não deixou. É para o táxi lá em São Paulo, ele disse, como se fosse o assunto mais simples do mundo. Não vai entrar naquele lugar de ônibus, não. Eles chegaram a São Paulo numa manhã de sexta-feira. Bruna deixou Pedrinho com a prima que morava no bairro da Lapa e foi verificar o endereço que havia conseguido. A mansão dos Cavalcante era mencionada em todos os blogs sociais junto com o nome do bairro, e qualquer aplicativo de mapas resolvia o resto. Voltou para buscar o filho no sábado pela manhã, bem cedo. O dia do casamento amanheceu com sol. Bruna passou o vestido com cuidado na véspera. O único vestido de cor que ela tinha, azul marinho, simples, com um cinto fino na cintura. Penteou o cabelo. Colocou o pingente de prata no pescoço, como sempre. Vestiu Pedrinho com a camisa xadrez, que era a roupa mais bonita que o menino tinha. Dobrou as mangas, que eram um pouco compridas, e ajeitou o colarinho. Você está bonito, filho. Pedrinho olhou para si mesmo com seriedade. Tô igual ao meu pai? Bruna engoliu em seco. É, filho. Tá igualzinho. O táxi os deixou na rua de frente à mansão às 14h20. A cerimônia estava marcada para as 15h. Pela grade de ferro ela podia ver os convidados já posicionados, as fileiras de cadeiras brancas, os arranjos de orquídea, a passadeira central que levava ao altar sob o caramanchão de rosas. Havia música instrumental tocando de dentro, discreta e cara. Bruna ficou parada na calçada por um momento, olhando para aquele mundo que havia existido na vida dela por apenas alguns meses e que parecia pertencer a outro universo completamente. Pedrinho olhou para a mansão com os olhos arregalados. Que casa grande, mãe. É grande mesmo, filho? Moram quantas pessoas aqui? Poucas. Ela tomou a mão dele. Vamos. Eles contornaram o muro lateral até o portão de serviço que ela conhecia de memória. O mesmo portão por onde havia entrado no primeiro dia de trabalho. 4 anos antes, com a mala de fecho quebrado. Estava entreaberto, como sempre ficava nos dias de evento, para facilitar a entrada de fornecedores. Ela entrou com passo firme, como quem pertence ao lugar. E foi exatamente isso que evitou que qualquer segurança a detivesse nos primeiros segundos. Chegou até o jardim lateral, perto da roseira branca, com Pedrinho na mão, e parou. Foi então que Geraldo, o motorista de cabelos grisalhos que havia a levado à rodoviária 4 anos antes, a viu. Ele estava perto da garagem de uniforme e quando seus olhos encontraram os de Bruna, ele ficou completamente imóvel. Reconhecimento, pesar e algo que parecia alívio e terror ao mesmo tempo passaram pelo rosto dele em menos de 2 segundos. Bruna deu um leve aceno com a cabeça, quase imperceptível. Eu sei o que você sabe. Geraldo olhou para Pedrinho. Olhou de volta para Bruna. Fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, não chamou nenhum segurança. Faltavam 7 minutos para a cerimônia começar, quando Dona Cecília, a governanta, cruzou o jardim com uma lista de última hora nas mãos e quase colidiu com a realidade. Ela parou. Olhou para Bruna. Olhou para Pedrinho. E o sangue saiu do rosto dela de uma forma que nenhuma maquiagem do mundo cobriria. Bruna a conhecia bem o suficiente para saber que Cecília não era parte do plano de Ruth. A governanta era uma mulher de trabalho e de silêncio, que sabia de muita coisa e falava de quase nada. Mas havia sempre naquela mulher uma decência contida que Bruna havia sentido anos atrás como uma forma discreta de respeito.
Bruna, Cecília sussurrou. Dona Cecília, eu preciso falar com o Rodrigo. A governanta olhou para o jardim cheio de convidados, para o altar onde o padre já posicionava os textos, para a entrada da mansão onde Márcia estava sendo preparada por 2 assessoras de casamento. Depois olhou para Pedrinho de novo, demorada, involuntária, e algo se quebrou silenciosamente atrás dos olhos dela. Meu Deus, ela disse baixinho. Ele é filho do Rodrigo, Dona Cecília, e o Rodrigo não sabe. Bruna não disse com raiva. Disse com a serenidade de quem carregou uma verdade por tempo demais e simplesmente não tem mais energia para embrulhá-la. Eu só preciso que ele saiba. Depois, ele decide o que faz. Cecília ficou em silêncio por 3 segundos que pareceram muito mais longos. Depois fechou a lista na mão, respirou fundo e disse: Ele está perto do altar, do lado esquerdo. Há um corredor de rosas. E se afastou. Rodrigo estava de pé perto do altar, de terno cinza chumbo. O lenço no bolso dobrado com perfeição, ajustando pelo 4º ou 5º vez aquele detalhe inútil como quem não tem mais nada para fazer e não quer admitir o que está sentindo. Estava ansioso, mas não da forma que deveria estar no dia do próprio casamento. Era uma ansiedade diferente, mais funda, que ele não conseguia localizar. Como quando o corpo sabe alguma coisa que a mente ainda não processou. Ele havia dormido mal. Havia acordado às 5 da manhã e ficado deitado olhando para o teto por mais de 1 hora, sem conseguir identificar o que estava errado. Tudo estava certo. A cerimônia estava perfeita. A família estava feliz. Os negócios com o desembargador estavam consolidados. Márcia era uma mulher bonita, inteligente, de família certa. Tudo estava certo. Então por que ele se sentia como se estivesse prestes a fechar uma porta que não deveria ser fechada? Foi o movimento que ele notou primeiro. Uma figura feminina entrando pelo corredor de rosas com passo firme, e ao lado dela, uma criança pequena de camisa xadrez com as mangas dobradas, os olhos abertos para o jardim, com a curiosidade compacta dos 3 anos. Rodrigo olhou por reflexo, sem intenção, sem preparo. E o tempo parou. Não foi o rosto de Bruna que o paralisou primeiro. Foi o da criança. O menino tinha o cabelo cacheado levemente, os ombros estreitos de criança nova, e um rosto que Rodrigo conhecia de uma forma que não precisava de explicação, porque era o mesmo rosto que ele havia visto na foto do próprio batizado, num porta-retrato na sala da mansão que ainda estava lá até hoje. Aquela criança era a cara dele. Bruna parou a alguns metros. Os dois se olharam por um segundo que continha 4 anos inteiros. Havia convidados ao redor. Havia música. Havia o mundo inteiro continuando normalmente ao redor daquele momento que era completamente fora do tempo. Bruna, ele disse. A voz saiu baixa, incrédula. Ela não desviou o olhar. Rodrigo. Pedrinho olhou para o homem alto de terno cinza, com a seriedade de quem está avaliando algo importante. Depois olhou para a mãe. Depois de volta para o homem. Bruna se ajoelhou levemente, ficou na altura do filho e disse com uma suavidade que não escondia a emoção. Pedrinho, lembra que você me perguntou do seu pai? O menino assentiu, com a gravidade compacta dos 3 anos. Esse é ele. Houve um silêncio de 2 segundos. Depois Pedrinho olhou de novo para Rodrigo com uma atenção enorme e disse, com a voz firme de quem aprendeu a frase de cor: Mamãe disse que meu pai é bom, só não sabe de mim. O jardim não parou. Os convidados continuavam conversando. A música continuava tocando. O padre continuava revisando os textos. Mas para Rodrigo, foi como se um raio houvesse caído num dia de céu limpo. Aquele choque súbito e absoluto que não deixa dúvida de que nada será igual depois. Ele se ajoelhou na altura da criança. Olhou para aquele rosto. De perto era ainda mais impossível negar. O formato dos olhos, o nariz levemente arrebitado, a linha da testa. Era sangue do sangue dele, e ele sabia disso com uma certeza que antecedia qualquer exame. A voz saiu rouca. Quantos anos você tem, filho? 3. Pedrinho respondeu, levantando 3 dedos com solenidade. Rodrigo fechou os olhos por um segundo.
Fez a conta involuntária que todo homem faria. 4 anos desde que Bruna havia ido embora. A criança tinha 3. A conta fechava com uma precisão que era ao mesmo tempo matemática e devastadora. Ele se levantou. Olhou para Bruna. Eu não sabia. Eu sei que você não sabia, ela respondeu. E havia uma calma naquelas palavras que custara 4 anos para ser construída. Sua mãe me expulsou. Disse que você mesmo havia pedido. Que havia sido uma diversão. Que você não queria mais me ver. Rodrigo ficou olhando para ela por um momento. Eu nunca disse isso. Eu sei agora. Eu tentei te encontrar, Bruna. Nos primeiros meses eu tentei. Ele disse, a voz baixa, mas urgente. O número que eu tinha era errado. E eu não tinha como saber se era verdade ou não o que sua mãe disse. Eu tinha 22 anos. Estava grávida, sozinha. E a mulher mais poderosa daquela casa me disse que você não queria mais me ver. Ela sustentou o olhar. Você me conhece. Eu não fui embora por vontade. Havia algo se desmontando dentro de Rodrigo de forma acelerada e irreversível. A história do ex-namorado, que ele havia guardado por 4 anos como a explicação que doía, mas que fechava, estava se desfazendo em tempo real, peça por peça, e no lugar dela ficava uma raiva que ele ainda não sabia para onde direcionar. Foi nesse momento que a voz de Márcia cortou o jardim como uma faca. Ela havia saído da mansão com o véu na mão, ainda sendo ajustado pela assessora, e Ruth estava ao lado dela. Quando as duas viram a cena, o efeito foi diferente. Márcia ficou branca. Ruth ficou imóvel. O que está acontecendo aqui? Márcia disse, a voz controlada, mas com uma rachadura audível embaixo. Os convidados mais próximos começaram a notar. As conversas foram apagando em ondas, como luzes sendo apagadas uma por uma num corredor. O padre ergueu os olhos. O músico parou por um instante. Rodrigo não olhou para Márcia. Não tirou os olhos de Ruth. Mãe. A palavra saiu com um peso que não era raiva ainda. Era algo mais grave. Era a pergunta que não precisava de palavras, porque já tinha resposta no rosto de todo mundo. Ruth se adiantou 2 passos, com a compostura de décadas funcionando no limite, e disse em voz baixa, mas audível. Rodrigo, não é o momento para isso. Temos convidados, temos... Mãe. Ele repetiu, e dessa vez havia algo na voz que fez a mulher parar completamente. Ela está dizendo a verdade? Silêncio. Ruth olhou para Bruna, olhou para a criança, olhou para o filho, e por um segundo, apenas um segundo, a armadura rachou. Ela respirou fundo e disse, com uma voz que havia mudado levemente de tom, eu fiz o que fiz pelo seu bem, filho. Você precisa entender que, pelo meu bem. Rodrigo repetiu as palavras devagar, como quem está testando o peso de cada sílaba. Você mandou ela embora grávida. Você cortou o dinheiro que prometeu. Você me disse que ela foi atrás de um ex. Ele fez uma pausa. Eu perdi 4 anos. Eu perdi o nascimento do meu filho. E você fez isso pelo meu bem. Márcia deu um passo à frente. Rodrigo, não sabemos se essa criança é sua. Qualquer pessoa pode aparecer em um casamento com uma criança e dizer cala a boca, Márcia. A frase saiu baixa, sem raiva aparente, e foi exatamente por isso que cortou mais fundo. Márcia ficou com a boca semiaberta, o véu na mão, o sorriso perfeito, finalmente sem lugar para pousar. Os convidados estavam completamente em silêncio agora. 150 pessoas de alta sociedade paulistana, com champanhe na mão e roupa de grife, assistindo a uma cena que nenhum blog de casamento havia prometido. Ruth fez uma última tentativa. Não de negar, mas de controlar. Filho, se você quer ter certeza, faça o teste de DNA. Isso é o que qualquer pessoa sensata faria antes de destruir tudo o que construiu. Você está certa, Rodrigo disse. Vou fazer o teste. Ele olhou para a criança, para a Bruna, para a criança de novo. Mas não preciso de papel para saber o que estou vendo. Ele tirou o lenço do bolso, aquele lenço perfeitamente dobrado que havia ajustado a tarde inteira como uma armadura, e o colocou sobre a cadeira mais próxima. Depois, olhou para Márcia com uma diretividade que não tinha crueldade, mas tinha uma finalidade absoluta. Márcia, eu não sou feliz. Eu acho que você também sabe disso. O que nós tínhamos não era amor.
Era conveniência de dois lados e pressão de um lado só. Você merece alguém que te escolha de verdade. Eu não sou esse homem. Márcia ficou olhando para ele. Depois olhou para Bruna com uma expressão que misturava humilhação, raiva antiga e algo que no fundo era quase reconhecimento, como quem sempre soube que o castelo tinha fundação falsa e só estava esperando o dia em que cairia. Você está destruindo tudo, ela disse, a voz finalmente quebrando. Não, ele respondeu. Estou parando de fingir que estava de pé. Rodrigo se virou para Bruna. A moça estava de pé, firme, o pingente de prata no pescoço, a mão de Pedrinho na dela. Havia lágrimas nos olhos dela que ela não estava deixando cair. O tipo de lágrima que aparece quando a tensão de anos finalmente encontra um lugar para pousar. Vem comigo, ele disse, e estendeu a mão. Bruna olhou para aquela mão por um segundo, para os dedos que ela havia segurado tantas vezes num corredor às 5 da manhã. Para a palma que havia tocado a dela ao passar uma xícara numa tarde de quinta-feira, numa biblioteca cheia de livros velhos. Depois colocou a mão na dele. Pedrinho, sem entender completamente, mas sentindo que algo grande e importante havia sido resolvido, olhou para os dois e perguntou com a voz tranquila de 3 anos. A gente vai embora agora, pai. A palavra caiu no jardim silencioso como a coisa mais simples e mais impossível do mundo. Rodrigo olhou para o filho pela primeira vez, ouvindo aquela palavra. Sentiu algo se mover no centro do peito. Não amor instantâneo de cinema, mas algo mais verdadeiro do que isso. O peso e a promessa ao mesmo tempo de uma responsabilidade que ele acabara de receber e que não ia largar mais. Vai, filho, ele disse. A gente vai embora. Os 3 saíram pelo corredor de rosas. Atrás deles, os convidados permaneciam em silêncio. O padre fechou o livro devagar. O músico não voltou a tocar. Márcia ficou de pé no meio do jardim, o véu na mão, o anel no dedo, e a cerimônia mais cara e mais vazia do ano ao redor. E Ruth Cavalcante ficou onde estava, imóvel, ereta, a compostura intacta por fora e alguma coisa finalmente ruindo por dentro, olhando para o filho sumir entre as rosas com a mulher que havia expulsado e o neto que havia abandonado. Ela havia feito tudo aquilo pelo bem do filho, e foi exatamente pelo filho que tudo havia desabado. O carro de Rodrigo saiu pela avenida em silêncio. Era um sedã preto de couro bege, cheirando a carro caro e ar-condicionado gelado. E Pedrinho ficou os primeiros minutos com o nariz colado no vidro, olhando São Paulo passar lá fora, com a admiração de quem nunca havia visto tanto prédio junto. Bruna ficou no banco do passageiro com as mãos no colo, o pingente de prata entre os dedos, e não disse nada. Rodrigo dirigia com as 2 mãos no volante e os olhos na estrada. Mas a linha da mandíbula estava tensa, e ela conhecia aquela tensão de anos atrás. Foram quase 40 minutos até que ele falasse. Quando você descobriu que estava grávida, ele começou, a voz baixa e cuidadosa. Você tentou me contar? Tentei te ligar 2 vezes. Caiu em caixa postal. O número que eu tinha estava errado. Ele ficou em silêncio. Eu fui ao escritório da sua mãe acreditando que ia falar com você depois. Ela continuou. Ela foi rápida. Ela sabia exatamente o que dizer para uma menina de 22 anos que está grávida e com medo. Bruna não disse com raiva. Disse com a neutralidade de quem processou aquela dor por tempo suficiente para não deixar que ela ocupasse mais espaço do que merecia. Eu assinei um papel lá, Rodrigo. Ela fez eu assinar um papel dizendo que estava indo embora por vontade própria. Rodrigo fechou os olhos por um segundo apenas porque estava dirigindo, e quando os abriu, havia algo diferente no rosto. Não raiva, algo mais fundo e mais permanente do que raiva. Esse papel não vale nada, ele disse. Eu sei, mas naquela época eu não sabia, e eu tinha medo, e ela disse que você mesmo havia pedido. Bruna parou um instante. Você me conhece. Você sabe que se eu tivesse a menor certeza de que você queria saber, eu teria encontrado um jeito de te contar. Ele não respondeu de imediato, mas sua mão direita saiu do volante por um segundo. Só um segundo, e tocou a mão dela no colo antes de voltar ao volante. Não era perdão, não era declaração.
Era apenas o gesto mais honesto que ele conseguia fazer naquele momento. A casa de campo dos Cavalcanti ficava a 90 quilômetros da capital, numa estrada que cortava mata fechada e depois abria para uma paisagem de vale e colinas que parecia pertencer a outro tempo. A propriedade tinha uma casa térrea de pedra e madeira, janelas largas, uma varanda com rede e um riacho nos fundos do terreno que fazia um barulho contínuo e tranquilo que Rodrigo havia aprendido a amar desde criança. Ele havia comprado aquela casa para si mesmo, não para a família, não para eventos sociais. Para ele, era o único lugar onde não precisava ser o herdeiro Cavalcanti. Quando chegaram, Pedrinho desceu do carro e ficou parado de frente para a casa com as mãos na cintura como um pequeno inspetor. Essa casa é sua? É, Rodrigo respondeu. Tem riacho? Tem. Posso ver o riacho? Rodrigo olhou para Bruna. Ela assentiu levemente. Ele se ajoelhou na altura do filho. Já era a segunda vez naquele dia que ele fazia isso e cada vez parecia um pouco menos impossível. Pode, mas de mão dada comigo, combinado? Pedrinho analisou a proposta com seriedade. Combinado. E estendeu a mão. Rodrigo olhou para aquela mão pequena, os dedos curtos, a palma macia, e a segurou com um cuidado que não havia ensaiado. Os dois foram para os fundos da casa, pelo gramado comprido, em direção ao som da água. Bruna ficou parada na varanda observando, e teve que morder o lábio por dentro para não deixar que aquilo a desfizesse completamente. Naquela noite, depois que Pedrinho adormeceu no sofá abraçado a uma almofada de couro, com a naturalidade de quem tomou posse do lugar imediatamente, Rodrigo e Bruna ficaram sentados na varanda com 2 xícaras de café que esfriavam entre os dedos, enquanto o riacho fazia seu barulho constante lá nos fundos. Foi uma conversa longa, uma daquelas conversas que só acontecem quando 2 pessoas finalmente largam a armadura e ficam só com a verdade, que é desconfortável, necessária e inevitável. Ela contou tudo: o ônibus Maceió, os depósitos que pararam, os empregos sem carteira, as noites com Pedrinho doente e o posto de saúde lotado, os 2 relacionamentos breves que não foram para lugar nenhum, porque nenhum dos 2 homens conseguiu ocupar um espaço que ela nem admitia que estava reservado. Ele ouviu tudo sem interromper, e quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um tempo antes de dizer: eu deveria ter ido atrás de você de forma diferente, com mais insistência, com menos orgulho. Ele olhou para o vale escuro lá na frente. Eu acreditei na história do ex porque era mais fácil do que admitir que eu havia perdido você de uma forma que eu não entendia. Eu sei, ela disse. Isso não me absolve. Não. Mas sua mãe sabia exatamente como usar o seu orgulho contra você. Ela te conhece muito bem. Rodrigo ficou olhando para a xícara. Ela acredita que fez a coisa certa. Isso é o mais difícil de entender. Ela não fez por maldade. Fez por convicção. E isso é mais perigoso do que maldade. Bruna não respondeu de imediato. Depois disse: eu não odeio sua mãe, Rodrigo. Já odiei. Passou. Mas ela precisa entender que o que ela fez teve consequências reais. Não em abstrato, não em teoria. Em um menino de 3 anos que cresceu sem pai. Em você que perdeu 4 anos. Em mim que passei 4 anos sozinha tentando fazer o que ela disse que seria impossível. Ela vai entender, ele disse. Pausa. Ou vai ficar sozinha com o peso de não entender. A escolha é dela. No dia seguinte, Rodrigo ligou para Ruth. A ligação durou pouco. A voz dele estava calma. Uma calma diferente da de sempre, sem a borda tensa que a raiva costuma deixar. Era a calma de quem tomou uma decisão e não precisa mais discuti-la. Mãe, eu ainda te amo. Você sempre será minha mãe e isso não muda. Mas o que você fez, a expulsão, a mentira do ex, o dinheiro cortado, o papel que você fez ela assinar, isso teve um preço. E esse preço não foi seu. Foi meu e do meu filho e dela. Ele fez uma pausa. Não vou morar mais na mansão. Vou ficar aqui na casa de campo com a Bruna e o Pedrinho. Você vai conhecer seu neto quando respeitar a mãe dele. Do jeito contrário, não vai acontecer. Ruth ficou em silêncio por um longo tempo.
Quando falou, a voz dela havia mudado levemente. Não arrependimento completo, não ainda, mas a primeira rachadura real na convicção. Filho, pelo menos faz o teste de DNA, para proteger você mesmo. Vou fazer, mas não para mim. Vou fazer para fechar a boca de qualquer pessoa que queira usar isso como dúvida. Ele olhou para Pedrinho brincando no gramado com um graveto e uma pedra, feliz com nada, como só criança sabe ser. Eu não preciso de papel para saber que ele é meu filho, mãe. Eu precisaria de papel para não saber. Desligou. Os 6 meses seguintes foram a coisa mais parecida com reconstrução que os dois jamais haviam experimentado. Não foi fácil. Nenhum dos dois era ingênuo o suficiente para esperar que fosse. Havia mágoa real de ambos os lados. Havia noites em que Bruna acordava às 3 da manhã, com aquela ansiedade antiga que os anos em Alagoas haviam instalado nela como um reflexo. A sensação de que tudo o que estava dando certo era provisório e frágil. E havia noites em que Rodrigo ficava na varanda olhando para o vale e sentindo o peso de 4 anos que não voltavam. Um filho que havia crescido sem ele, primeiros passos que ele não havia visto. Mas havia também Pedrinho. Pedrinho foi o elemento que nenhuma mágoa conseguia resistir por muito tempo. Em 3 semanas na casa de campo, ele havia descoberto cada canto do terreno, dado nome às 3 galinhas que o caseiro criava no galinheiro, construído uma amizade sólida com o cachorro vira-lata chamado Bruto, que dormia na varanda, e convencido Rodrigo a lhe ensinar a pescar no riacho numa tarde de domingo. Uma atividade que durou 40 minutos de pesca e 2 horas de Pedrinho simplesmente jogando pedrinhas na água com satisfação científica. Rodrigo aprendeu a ser pai da única forma que existe: errando, tentando de novo. Errando diferente, tentando de novo. Aprendeu que criança de 3 anos não dorme quando você quer que durma. Aprendeu que o choro de madrugada às vezes tem motivo e às vezes não tem, e que nos 2 casos você precisa aparecer. Aprendeu que Pedrinho tinha um senso de justiça absolutamente preciso e não aceitava meia explicação. Por quê? Era a palavra mais usada do vocabulário do menino. E Rodrigo foi obrigado a pensar muito mais sobre o mundo do que havia pensado nos últimos anos. E aprendeu aos poucos que aquele menino de olhos iguais aos seus tinha também o humor irônico da mãe, a paciência de quem aprendeu a esperar e uma ternura que só aparecia de lado, de repente, sem aviso, numa mão colocada no braço, num boa noite, pai, dito já com os olhos fechando. Cada boa noite, pai. Era um soco no peito do melhor tipo possível. O teste de DNA foi feito num laboratório particular em São Paulo, 4 meses após o dia do casamento. Bruna havia pedido ela mesma, não por dúvida, mas pela razão que havia dito a Rodrigo, para fechar qualquer porta que alguém quisesse abrir com aquela história. O resultado chegou numa terça-feira à tarde. 99,9% de probabilidade de paternidade. A folha de laudo era branca, com o timbre do laboratório e os números que comprovavam o que os dois já sabiam desde o primeiro olhar no Jardim de Rosas. Rodrigo olhou para o laudo por um momento. Depois virou para Bruna e disse, com a leveza de quem finalmente pode fazer uma piada sobre uma dor antiga: "Posso jogar esse papel fora?" Ela riu. Um riso real, curto, que saiu sem aviso. "Não. A gente vai guardar para quando o Pedrinho crescer e quiser saber a história toda." Ele concordou. Dobrou o laudo com cuidado e colocou dentro de um envelope. 3 dias depois, Rodrigo voltou à mansão com Bruna e Pedrinho. Ruth os recebeu na sala. Estava sentada, as joias no pescoço, como sempre. Mas havia algo diferente. Uma contenção nova, como quem está segurando palavras que ainda não sabe como organizar. Quando viu Pedrinho entrar pela porta da mansão, a compostura dela oscilou por um segundo, que Bruna observou com atenção. O menino olhou para a sala enorme, para os lustres altos, para os quadros nas paredes, com os olhos arregalados. Depois olhou para a mulher sentada na poltrona e perguntou, diretamente como só criança sabe ser: "Você é minha avó?" Ruth ficou em silêncio por um segundo, que pareceu durar muito mais. "Sou", ela disse, com uma voz que havia mudado de tom de uma forma que nenhuma das outras pessoas na sala havia ouvido antes. "Meu pai tem uma casa com riacho,
Pedrinho informou, com a seriedade de quem está passando uma informação importante. Eu pesco lá. É? Ruth disse. E havia algo que ela estava tentando manter sob controle e que estava perdendo terreno devagar. Ainda não peguei peixe nenhum, mas o Rodrigo disse que paciência é importante. O Rodrigo? Ruth repetiu. É o meu pai, Pedrinho explicou com naturalidade absoluta. Rodrigo colocou o envelope com o laudo sobre a mesa de centro sem cerimônia. Ele é meu filho, mãe. Confirmado. Pausa. Mas você já sabia disso. Ruth olhou para o envelope. Não o abriu. Não precisava. Vou me casar com a Bruna ainda este mês. Rodrigo continuou a voz calma e definitiva. Vai ser uma cerimônia simples em Alagoas com a família dela. Sem blog, sem coluna social, sem performance. Ele olhou para a mãe com uma diretividade que não era crueldade, mas era limite. Você é minha mãe. Sempre vai ser. Mas não decide mais nada da minha vida. Vou morar na casa de campo. Você vai ver seu neto quando respeitar a mãe dele. Sem comentário, sem julgamento, sem hierarquia. É simples assim. Ruth ficou em silêncio por um longo tempo. Pedrinho, sem nenhuma noção do peso daquele momento, havia encontrado o porta-retrato do batizado de Rodrigo na mesinha lateral e estava olhando para a foto com o senho franzido. Esse sou eu? Ele perguntou para a mãe, sério. Bruna olhou para a foto. O bebê de olhos enormes e nariz arrebitado. E depois para o filho. Não, filho. Esse é seu pai quando era bebê. Pedrinho olhou de volta para a foto. Depois para o pai. Depois de volta para a foto. A gente é igualzinho. Foi exatamente nesse momento, nessa frase pequena e absoluta de 3 anos, que Ruth Cavalcante, 62 anos, joias no pescoço, compostura de décadas, colocou a mão sobre a boca e fechou os olhos. Ninguém comentou. Ninguém precisou. O casamento aconteceu numa sexta-feira de tarde em Maceió. Não havia 300 cadeiras de cetim branco. Havia 40 pessoas no quintal da casa de seu Benedito e Dona Conceição. Vizinhos, primos, alguns amigos antigos de Bruna, o caseiro da casa de campo que havia virado amigo de Rodrigo nos últimos meses. As mesas eram cobertas com toalhas de algodão bordadas à mão. Havia bolo de fubá, carne de sol, tapioca e refrigerante numa caixa de isopor que seu Benedito havia buscado de manhã no mercadinho do bairro. Rodrigo chegou de calça clara e camisa branca, sem gravata, sem lenço no bolso. O padre era o mesmo que havia batizado Bruna 30 anos antes. Um homem de cabelos brancos e voz pausada que conduziu a cerimônia com uma simplicidade que valia mais do que qualquer luxo. Pedrinho foi o pajem. Levou as alianças numa almofadinha de tecido que Dona Conceição havia costurado na véspera, com o rosto sério de quem tem a responsabilidade mais importante do mundo. Quando chegou diante dos pais e entregou as alianças, olhou para os dois com satisfação compacta. Entregue. As pessoas riram. Rodrigo se abaixou, abraçou o filho por um segundo e disse baixinho no ouvido dele. Obrigado, parceiro. De nada, pai. Quando Rodrigo colocou a aliança no dedo de Bruna, ela olhou para ele com aqueles olhos castanhos que haviam carregado verdade por 4 anos inteiros. Na rodoviária, no posto de saúde, nas madrugadas de Maceió, no Jardim de Rosas de São Paulo. Ele olhou de volta para ela com os mesmos olhos que haviam lido Dom Casmurro, numa biblioteca às 5 da tarde, e nunca mais conseguido fingir que aquilo havia sido só um momento. O padre disse as palavras. Os dois disseram sim. Seu Benedito ficou de pé no fundo do quintal, com os braços cruzados e o queixo levantado. A postura de homem que não chora, que nunca chorou, com os olhos completamente vermelhos. Dona Conceição não tentou conter nada. Chorou desde o "pis, podem se cumprimentar", até o bolo de fubá, e depois um pouco mais por garantia. 3 meses depois do casamento, Ruth Cavalcante chegou à casa de campo numa tarde de domingo. Havia ligado antes, uma ligação curta, onde pediu permissão para visitar o neto. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois disse, "Pode vir, mãe, mas você sabe as condições." "Sei", ela respondeu. E havia uma humildade naquela palavra que custou décadas para aparecer. Ela chegou com um carrinho de brinquedo para Pedrinho.
Um caminhãozinho vermelho que o menino adotou imediatamente como o objeto mais importante da sua vida. Cumprimentou Bruna com um cuidado que não era ainda calor, mas era respeito. E ficou uma tarde inteira no quintal da casa de campo, vendo o neto correr no gramado com o caminhão na mão, e o cachorro bruto atrás, sem comentar nada sobre ninguém, sem dar opinião sobre nada que não fosse perguntado. Na hora de ir embora, Pedrinho correu até ela e abraçou as pernas. O abraço de criança que não guarda nenhuma conta, nenhum rancor, nenhuma história. Só abraço. Ruth ficou com as mãos um segundo no ar antes de pousá-las nas costas do neto. E ficou assim, parada segurando uma criança que havia existido por 4 anos sem que ela soubesse direito o que fazer com essa existência, com o jardim ao redor e o riacho fazendo seu barulho no fundo do terreno. Rodrigo observou da varanda. Bruna estava ao lado dele, a mão na dele, o pingente de prata de folha de livro no pescoço, como sempre. Você acha que ela vai mudar de verdade? Bruna perguntou em voz baixa. Rodrigo ficou um tempo antes de responder. Acho que ela está tentando. Para ela, tentar já é um milagre. Bruna ficou em silêncio. Depois, você me perdoa por ter ido no dia do seu casamento? Ele virou o rosto para ela. Você me salvou no dia do meu casamento. Ela olhou para ele. Aquele homem que havia sido um menino rico lendo livros numa biblioteca à tarde da noite, que havia dito, de perder você tenho mais, e que havia levado anos para provar que aquilo era verdade. Olhou e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que o peso que havia carregado desde a rodoviária havia finalmente pousado no chão onde deveria pousar. No quintal, Pedrinho largou o caminhão, apontou para o fundo do terreno e anunciou para a avó com urgência. Vovó, tem riacho lá atrás, eu mostro. Ruth olhou para o neto, depois para o riacho, depois, lentamente, para Rodrigo na varanda. E havia naquele olhar um pedido de desculpas que ela ainda não sabia dizer em palavras. Ele fez um aceno com a cabeça. Pode ir. E Ruth Cavalcante, 62 anos, joias no pescoço, foi de mão dada com o neto até o riacho. Devagar, aprendendo a andar num chão diferente do que havia escolhido a vida toda. Naquela noite, depois que Pedrinho dormiu abraçado ao caminhão vermelho, Rodrigo e Bruna ficaram na varanda como haviam ficado em tantas noites anteriores, com o riacho no fundo, o céu escuro cheio de estrelas que São Paulo nunca mostrava, e o silêncio que só existe nos lugares onde não há nada para provar para ninguém. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Ele pousou o queixo no topo da cabeça dela. Ficaram assim, sem falar nada, porque não havia mais nada que precisasse ser dito. Havia apenas o presente, que era simples e completo e real, da forma que só as coisas verdadeiras conseguem ser. Que lá dentro, no quarto de madeira e pedra com a janela de veneziana aberta para a noite, um menino de 3 anos dormia de braços abertos com um caminhão vermelho no peito, sem saber que havia sido ele, com 3 palavras e uma mão estendida numa tarde de sábado num jardim de rosas, quem havia reescrito a história inteira. A gente vai embora agora, pai. Vai, filho. A gente vai.